Essa daqui é talvez a causa mais prática e que eu já vou te convidar a começar a praticar hoje, porque você pode combater essa causa hoje mesmo. Hoje mesmo você pode combater essa causa. Vamos lá ver o que é? É quebra, alteração do ritmo circadiano. Isto daqui é algo tão importante na bipolaridade que eu considero a pedra fundamental no transtorno bipolar. Você quer melhorar do transtorno bipolar? Essa é a primeira aula, não é? Você quer melhorar? Regule o seu sono. Começa aqui. Essa é a causa base, é a coisa básica que todo bipolar precisa fazer. Regule o seu sono. Essa causa, que é a quebra do ritmo do dia. O que é ritmo circadiano? É simples, ó. De noite você dorme, de dia você acorda, não é isto? É isto. Mas e se eu te contar que a maioria dos bipolares tem uma coisa chamada cronotipo noturno? Que negócio é esse de cronotipo noturno, Renato? O que é isso? Basicamente, qual que é? Responde aí, deixa nos comentários. Qual que é para você a fase do dia, a hora do dia que você é mais produtivo? Quanto que você acende mesmo? Quanto que você é produtivo? Quanto que você tem aquela garra? É de manhã? É à tarde que você fica assim? Ou você gosta da noite mesmo? Você é aquela pessoa que adora a noite e acorda de manhã bem desanimado, mau humor, que nem vê, mas ativa à noite. Se você respondeu que você ativa à noite, que a noite para você é que é legal, você tem um cronotipo noturno, que não é doença, que não é sintoma, nada disso. Cronotipo noturno é algo normal na população. Só que quando a gente pega o transtorno bipolar, você descobre que tem um monte de gente que é cronotipo noturno. A ponto de ser raro de eu ver no meu consultório, que é uns 95% composto de transtorno bipolar, alguém falar para mim, não, eu sou mais produtivo durante a manhã. Isso é raro na bipolaridade. É mais comum cronotipo noturno. Mas vem comigo. Olha o que acontece. O cronotipo noturno na bipolaridade vai te prejudicar se você não tomar cuidado com ele. Eu sei que você produz mais à noite, eu sei que você gosta mais de ficar à noite, eu sei que aquela série é bem gostosinha de ver, é de madrugada, mas isso vai te prejudicar e muito. Por quê? Novamente entra a tal de genética. Sabe por que algumas pessoas possuem o cronotipo noturno? Porque elas têm um gene chamado clock. Clock quer dizer relógio em inglês. Sabe o que faz esse gene? Eu já contei para você o que é um gene. Um gene é o quê? Uma mensaginha de WhatsApp que vai lá e manda o seu corpo fazer alguma coisa. Olha o que esse gene clock, essa mensaginha, manda fazer o seu corpo e dormir 75 minutos mais tarde e acordar 74 minutos mais cedo. Olha só o que está fazendo. Olha como você está entrando dentro da ideia do que acontece profundamente por algo que você vê na prática, que é o seu cronotipo noturno, né? Ficar mais ativo. Provavelmente você tem um gene clock, que ele te faz ir dormir mais tarde e acordar até mais cedo, reduz seu sono. Outros tipos de genes, que eu não vou ficar citando o nome desses, que são bastante, tem coisas até mais radicais. Tem um gene que existe que ele manda você dormir só depois de 24 horas. Vira 24 horas acordado. E é um gene que a pessoa tem. Como que eu faço então com esse cronotipo noturno? Primeira coisa que você vai aprender, como que funciona a regulação do seu cérebro. Como você sabe que é dia, como você sabe que é noite? Parece tão simples, né? E quando eu falo de ritmo durante o seu dia, não estou falando só de dormir e acordar. Eu estou falando da hora que você tem fome. Eu estou falando do horário que você é mais ativo durante o seu dia. Você já pensou nisso? Para e pensa nisso aqui. Qual
quais são os horários que você tem fome, que você tem vontade de comer? Quais são os horários que você é mais ativo, mais produtivo? Quais horários aí que você está mais para baixo, lento, ou de mal-humorada e tal? Quais são esses horários? Se você vê como funciona esses ritmos aí, você já vai começar a entender o seu próprio ritmo. E eu quero que você saia dessa live pelo menos fazendo isso. E deixa eu te contar um estudo super interessante. Olha que legal esse estudo. Sabe o que descobriram? Que pessoas bipolares têm menos apetite pela manhã. E aumenta o apetite à noite. São todos? Não são todos. Não existe sempre, não existe todo, não existe isso. Cada pessoa tem a sua bipolaridade individual, a sua forma de manifestar os sintomas, a sua forma de aparecer os sintomas. Não existe sempre. Cada um tem a sua bipolaridade. Estou falando da maioria. E aí me diz aí nos comentários se você é desses. Ou dessas, né? Você tem mais fome à noite ou de manhã? Vamos ver aí se os comentários nossos vão realmente confirmar o que o estudo disse. Nesse comentário aí vai ter que ter muito mais gente falando que tem fome à noite do que durante o dia. Durante a manhã, desculpa. Olha o ritmo querendo se manifestar. E vamos entender como que o seu cérebro regula, como que ele sabe se é dia ou noite. Deixa eu contar para vocês. Lá atrás, milhares de anos atrás, não existia relógio, não existia eletricidade, não existia nada. Então, o que é que estava acontecendo? Olha os nossos comentários, todo mundo falando que é à noite, né? E tem um ou outro falando que é de manhã, tá certo. Olha só, como que o nosso cérebro sabia disso? Era bem simples, usava a pista mais clara que existe na humanidade, o Sol. A ponto de, no seu olho, tem dois tipos de célula lá, cone, bastonete, e eles servem para enxergar. Mas lá na sua retina tem algumas células que não servem nada para enxergar nem nada. Quando a gente encontrou isso aí, a gente pensou, mas para que serve essa célula aqui? O que ela está fazendo aqui? Essa célula é diferente de tudo. O que ela está fazendo aqui na retina? Sabe o que ela faz? Ela simplesmente pega a intensidade da luz, que bate lá nessa célula, manda uma mensagem expressa para o seu cérebro, lá para o meio do seu cérebro, a região mais antiga do seu cérebro, e fala para ele, é dia. Olha que beleza nisso, hein? Teve a luz, bateu lá no fundo, células especiais. Você acha que a natureza fez células especiais para medir isso? Porque é importante ou porque não é importante? É óbvio que é importante. E tem uma via expressa dessa célula no fundo da retina do seu olho, lá para o meio do seu cérebro. Mas peraí, a natureza fez uma célula especial, fez uma via expressa à toa. Isso aqui deve ser importante. E não é que é importante? Então, quando vem a luz, entra, bate nessa célula, vai lá. E lá está o seu relógio biológico interno, guiado pela luz. E agora, se tem escuridão? Mensagem para o cérebro, lá para o meio do seu cérebro, para o seu relógio. Vai estar o que essa mensagem? Está de noite, vamos desligar, vamos relaxar, vamos dar uma desaceleradinha, vamos embora. O problema é que na bipolaridade o relógio está quebrado. Esse relógio aí está ruim. Olha o que a gente descobriu. E isso daqui é espetacular. É para isso que a ciência está, para nos ajudar a tomar decisões na vida. Olha o que a ciência descobriu. Que o relógio biológico interno dos bipolares respondem menos à luz e escuridão. Responde menos. Quer dizer que não responde nada? De jeito nenhum. Responde sim. Só que responde menos. E aí, eu desisto, sento e choro? Não, tem como você melhorar isso. Calma que tem jeito. Tem jeito de melhorar isso. Mas aí, você já vai começar a pensar, Peraí, agora eu já sei até como funciona o meu relógio biológico interno.
Eu sei que é pela luz. Eu sei que bate numa célula especial na minha retina, vai lá para o meio do meu cérebro. Mas eu sei que o meu relógio é um pouquinho atrasado. Eu vou ter que consertar esse relógio aqui. Como que a gente conserta esse relógio aqui? Essa vai a primeira dica da jornada de estabilidade bipolar que você pode começar hoje. É para começar hoje a fazer isso. Primeiro, você vai saber que a intensidade da luz é medida em uma coisa que chama lux, com X, L-U-X. Isso daqui é a medida da intensidade da luz. Não é da intensidade, é da luminescência. Né? Basicamente é da intensidade do feixe de luz que você está lá. Essa lux aqui seria mais ou menos a mesma coisa que o quilo é para o peso. Ela não está medindo a quantidade de luz. E deixa aí eu já te falar mais ou menos as intensidades de luz. Essa luz artificial que está aí na sua casa agora, que você está ligando, que está na sua sala, mede de 100 a 300 lux. 100 a 300, certo? Ah, Renato, tá ótimo, é 100, 300? Calma, eu não te disse quanto que é o Sol. Quanto que vocês acham que é o Sol? Quanto que ele mede lux? A sua luz da sala é 100 a 300. E o Sol? 10 mil, 30 mil, 50 mil se for num dia muito ensolarado. E aí, tem como comparar? Tem como comparar isso aí? Estou te falando de 100, que é a luz da sua sala, para 10 mil, que é a luz do Sol. Um escritório muito, muito iluminado, aqueles brancos, luz de farmácia, né? 300. Então, primeira questão que você precisa aprender é: você é bipolar, vamos supor que você é bipolar, ou você é familiar de alguém que é bipolar, ou você é psicóloga, você é médica, você vai orientar seus pacientes, vai fazer o quê? Primeira coisa que o bipolar tem que fazer durante a manhã, e você vai começar a fazer isso durante a manhã, eu espero, é acordar e se expor à luz do sol. Se exponha lá à luz do sol. A luz que você coloca na sua casa não adianta. Pela manhã, você tem que se expor à luz do sol. Não vai olhar direto para o sol. É óbvio que você não vai fazer isso, né? Senão você vai ficar cego. Não é isso, é se expor, é se banhar lá na luz do sol. Mesmo em dia nublado? Mesmo em dia nublado. Olha que legal. Isso daqui já começa a compreender um primeiro passo de tratamento que provavelmente a maioria nunca nem ouviu falar. Mas o que tem a ver isso? Tem a ver, porque o remédio não faz isso por você. O remédio não consegue combater isso aqui. Você precisa fazer isso aqui. Porque muitas vezes a pessoa está com insônia, sabe por quê? Porque ela não ligou o relógio dela. Ela não sabe que a luz do sol liga o relógio biológico dela. Ela precisa ir lá na iluminescência do sol para ligar o relógio dela. Mas, Renato, peraí. Você não falou que o relógio biológico de alguém com bipolaridade responde menos? Falei, é por isso que você precisa fazer. Às vezes o seu amiguinho não precisa fazer isso. Não precisa, qualquer luz está ligando o relógio dele. Mas se você é bipolar, você usa esse conhecimento científico a seu favor para se proteger, para se cuidar. Muitas vezes o tratamento da insônia começa pelo acordar, pela manhã. E mais uma dica para vocês. Existe o aplicativo que mede a quantidade de lux. É super legal. Tem esse aplicativo, é de graça. Eu vou colocar ele lá nos meus stories para quem quiser ver e baixar ele. Esse aplicativo você baixa, você liga a câmera do seu celular e você mede quantos lux que está ali. Só apontar a câmera do celular que ele mede. E é algo super legal, super divertido, porque você não precisa me acreditar. Baixa o aplicativo e faz o seguinte teste, ó. Fica na sua casa com as luzes ligadas e mede a quantidade de lux. Sai lá para fora e mede. Você vai ver uma coisa impressionante. Ele vai assim de 100 e sobe 10 mil, 15 mil, 20 mil. Se você está nas partes mais ensolaradas do país, nossa, isso vai saltar lá para cima. 30 mil, 40 mil.
Agora você aprendeu o que fazer pela manhã, porque você está querendo corrigir esse problema. Está na sua mão. Você não precisa de remédio para isso, você precisa de hábito. Agora o contrário é verdadeiro. Vem comigo. Agora chegou a noite, você está querendo regular o seu relógio biológico e cerebral. É isso que eu estou te ensinando, é regular, a hackear seu relógio cerebral. Ao longo da tarde, se for possível para você, você vai trabalhar de frente a uma janela bem iluminada. Se for possível para você. Muita gente não pode fazer isso, né? Mas se você tem essa possibilidade, se você trabalha no escritório ou qualquer coisa, você vai pedir para sua mesa ser aquela de frente à janela. De frente à janela, para você ficar se expondo à luz. E chegou a noite, esse aqui está no seu controle, hein? Por quê? Porque 100, 300 lux na sua casa parecia pouco quando comparado ao sol. E quando comparado àquela noite de lua cheia que os nossos antepassados tinham lá atrás. Meu amigo, aí isso é uma enormidade. Sabe quantos lux que tem a luz de uma noite de lua cheia, se estiver lá no meio do mato? 0,005 contra 100 da sua casa. Aí parece muito? Pareceu muito, né? 0,005. Quer dizer que é 5 centavos contra 100 reais de lux. Parece muito. É por isso que o seu relógio biológico anda tão estragado. Porque à noite você está sob uma luminosidade que o seu cérebro entende que ainda é dia, que ainda está ativado. E sabe o que mais que você está fazendo? Se você tem um cronotipo noturno, deixa eu adivinhar a sua vida. Você está deitado na cama, vendo série, com o computador na sua cara, aquela luz na sua cara. Se não é o computador, é o celular. A noite inteira com o celular na mão, aquela luz azul. Se você está fazendo isso, pelo menos segue essa dica agora que eu vou te dar. Vai aí no seu celular, qualquer celular tem isso. Terminou a live, você vai lá. E lá vai ter um modo noturno. Ou um modo de desativar a luz azul, colocar um filtro. Tem aplicativos para colocar filtro azul, para ir diminuindo a luz gradualmente. O celular faz isso para você, você não precisa fazer nada. Simplesmente chega às 7 horas da noite, ele vai reduzindo a luz. 10 horas ele reduz mais ainda. E por aí mais ainda. Pelo menos, você põe um pequeno filtro aí para você. Então, primeira dica, baixa aquele aplicativo lá que mede lux e faz os seus testes. Brinca com isso. Fica curioso, não me acredita não. Vai lá e mede no aplicativo. Segundo, mínimo que o bipolar precisa fazer é colocar um filtro de luz azul ou modo noturno no iPhone, qualquer telefone tem isso. Mas isso não é o suficiente, viu? Isso eu estou falando tipo assim, ó, se você não quer parar de beber, pelo menos diminui. O certo é isso aqui que eu vou falar, ó. Você vai começar diminuindo as luzes da sua casa. Já foi numa casa à noite que as luzes estão todas ligadas, todos os cômodos ligados? Não faça isso. Reduz as luzes da sua casa. Isso faz diferença. O seu cérebro vai começar a entender automaticamente que ele precisa dar uma relaxada, precisa desativar. Por quê? Porque agora você aprendeu que a luz ativa o seu relógio biológico e a escuridão desativa seu relógio biológico. Você aprendeu que o bipolar tem um relógio menos sensível a isso. Então eu preciso reforçar bem essas coisas. Mais do que meu amigo. Então você vai querer escuridão na sua casa. Não precisa ficar no escuro total. O que você vai fazer? Vai pegar um abajur, uma lâmpada, uma coisinha amarela, uma luz mais suave e vai colocar no canto da casa. E vai desligar o resto. E vai brincar com seu aplicativo. Vai brincar. Liga todas as luzes e mede quantos lux. Depois desliga e mede quantos lux. Aí sim você está começando a regular o seu cérebro. O seu relógio biológico. O que mais que você precisa regular? Você vai precisar de uma coisa que o bipolar, muitas vezes, não todos, tem muita dificuldade. Horário regular, rotina, ritmo. Rotina, ritmo, regularidade. Você vai precisar ir deitar sempre no mesmo horário. Sempre no mesmo horário.
isso começa a fazer o seu relógio biológico interno se acostumar com aquele horário. Vai chegar naquele horário, ele vai ficando desativado, porque é aquela hora que ele sempre dorme. Então, você precisa fazer algo que se chama higiene do sono, que eu já escrevi um e-book explicando todos os passos do higiene do sono, e eu vou dar lá para quem está nos grupos do WhatsApp da Jornada de Estabilidade Bipolar. Se você ainda não está no grupo, entra lá no link do meu perfil que eu vou enviar lá esse e-book da higiene do sono, com todo o passo a passo. Um e-book bonito, super legalzinho. Vão gostar e principalmente coloque em prática, viu? Porque só aprender não adianta. Então a regularidade do seu sono vai ser importante. Sempre o mesmo horário. Sempre o mesmo horário. E outra coisa, regularidade das suas refeições. Tudo isso você quer dar dica para o seu cérebro. Você quer forçar o seu relógio biológico. Isso é tão verdade, a tal da alteração do ritmo circadiano é tão verdade para o bipolar, que sabe qual é o mecanismo do lítio? Lítio, para quem ainda não sabe, mas que vai aprender lá na aula 7, é um estabilizador de humor padrão ouro, muito importante para tratar a bipolaridade. Sabe qual que é o mecanismo dele? Ele inibe, ele segura uma proteína que chama GSK3B. Ah, Renan, mas o que isso tem a ver? O que isso tem a ver? Deixa eu te contar o que tem a ver. Esse nome GSK3B é muito feio, né? Vamos chamar de Gesisleia, algo assim. Mas imagina que a Geise vai lá e faz o quê? Acelera o relógio biológico. Tá lá, só sacaneando, só acelerando o relógio biológico. O que o lítio faz? Vem aqui e para a mão dela. E ela para de acelerar o relógio biológico. É exatamente isso que acontece. O lítio inibe a GSK3B que para de acelerar o seu ritmo circadiano. Só estou te falando de uma forma mais simples de entender o que acontece dentro do cérebro. E para você entender, se você não aprendeu mais nada, aprenda isso aqui que está de bom tamanho. Sono, ritmo regular é essencial na bipolaridade. É o primeiro estabilizador que você deve estar usando. Antes de pensar em remédio, esquece remédio. Antes de pensar em remédio, regularize o seu sono. Em fases de mania, pode ser quase impossível regularizar o sono. Mas se você não está numa fase grave de mania ou depressão, isso pode ser feito naturalmente e isso traz um benefício imenso. Vocês não têm ideia de quantas pessoas eu já vi transformar o humor por isso que eu estou falando. Mas eu sei que você não me acredita. Eu sei que você foi aí várias vezes, em vários médicos, já usou vários remédios, não melhora nunca. Falar, regularizar meu sono vai melhorar tanto assim? Então aposta, experimenta. 1 semana de sono regular e seu humor é outro. Seu humor é outro. É outra coisa. Porque tem muito a ver, essa aqui é a base do transtorno bipolar. É a base do transtorno bipolar.